Olá, mais uma vez, tendo a oportunidade de levar uma palavra para vocês, né, que essa palavra possa estar tocando no coração de vocês. Lugar bem legal aqui, meu lugarzinho de inspiração. E essa escritura está lá em João, capítulo, no versículo 8, do 1 ao 11, que fala da mulher adúltera. Vamos começar. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, porém, pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ouvia. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas o Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistis em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso e acusados pela consciência, saíram um a um, e começando pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito lindo nisso, né? Muito misericordioso Jesus, muito sábio. Mais sábio ainda a resposta que ele deu para os fariseus. Os fariseus eram homens que guardavam a lei, né? E os saduceus eram aqueles que também colaboravam com as ordenanças, né, religiosas. E o que também me chama a atenção, abrindo um parênteses aqui, é que lá em Levítico 20:10, tanto o homem quanto a mulher que era pego em adultério teriam que ser apedrejados. E a gente se pergunta: cadê o homem? Onde é que esse homem estava? Será que ele era do grupinho dos fariseus ali, por isso não foi levado? Né? Bem interessante isso, né? E aí, uma outra coisa que a gente pode aprender é que se o próprio Jesus, que era Deus, se fez homem nessa terra, não julgou aquela mulher, não condenou, quem somos nós muitas vezes para condenar quem está em pecado? Quem somos nós muitas vezes para condenar as pessoas que estão fazendo algo errado? Nós somos muito rápidos em às vezes fazer esse julgamento, né? Tem uma escritura que diz: olha, antes de julgar o outro, tira a trave do teu olho para depois tirar a trave do outro. E às vezes a gente quer, sabe, condenar o outro quando a gente também é cheio de pecado. Igual aqueles fariseus, quando Jesus estava escrevendo lá na areia, de repente ele estava fazendo os mandamentos. Quando eles viram aquilo lá, eles viram que eles também eram pecadores, que eles não tinham direito. Uma outra coisa, se Jesus dissesse assim: condenem, apedrejem, ele estaria sendo contra as leis de Roma também, porque Roma Israel estava sitiada, né, estava sob o domínio de Roma. E se ele dissesse libertem, aí ele também estaria sendo contra a lei de Moisés. Então o Senhor era muito sábio, ele disse: olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Nós somos pecadores e muitas vezes nós somos rápidos em julgar as pessoas que muitas vezes estão cometendo algo errado. Nós temos que ter mais empatia, nós temos que se colocar no lugar do outro. Nós todos somos fracos, nós todos somos pecadores, gente. Nós temos que ter amor pelas pessoas, mesmo sabendo que muitas vezes nós somos falhos, entendeu? Que nós possamos colocar em prática isso, né? E assim, dessa questão do adultério, que hoje ela se alastra no mundo inteiro, eu fico me perguntando, lá em Timóteo 2:22, o Senhor dá um conselho muito sábio, ele diz: olha, foge das paixões da mocidade. Como fugir dessas paixões? Como fugir dessas tentações que está no mundo aí, nas redes sociais? São vídeos pornográficos, são, sabe, novelas imorais, são, sabe, tudo aquilo que às vezes polui a nossa mente e traz aqueles pensamentos de imoralidade. Nós não somos perfeitos, nós somos, sabe, falhos, nós somos carnais, nossa briga é contra a carne todo o tempo. E a gente precisa ser forte, a gente precisa estar com o espírito forte para que a gente possa fugir dessas tentações, né? Então é difícil você de repente ser cástico, você realmente ser uma pessoa muito fiel a seus princípios e às leis de Deus, porque o mundo que nós vemos jaz do maligno. Nós precisamos realmente estar convicto disso, né? Lá em Coríntios 10:13 fala assim, ó: não sobreveio tentações humanas, senão humana, porém fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída, para que possais suportar. O Senhor nunca vai dar uma tentação sem te abrir uma janela para você fugir, para você escapar.
Lembra-se de José, do Egito? José ele tomava conta de todos os bens de Potifar, que era um homem do Egito. E aí essa mulher, ela, esposa de Potifar, colocou para cima de José e, sabe, tentou agarrá-lo, e José deixou a sua túnica na mão dela e saiu nu. E ele disse não ao pecado, não ao desejo, sabe? José tinha uns sonhos, ele precisava realizar. Deus colocou no coração deles alguns sonhos, ele precisa ser fiel a Deus. E ele fez isso, ele fugiu. Muitas vezes Deus quer dar alguma coisa pra gente, às vezes a gente, sabe, esquece Deus e vai para a carne. E aí a gente deixa de receber as bênçãos porque às vezes nós pecamos, porque somos falhos. Só em Deus nós vamos conseguir fugir dessas tentações. Só em Deus nós vamos sobrepujar o pecado que está sobre a carne. E a gente precisa realmente se livrar disso. E às vezes a gente fala, a gente tem muitos amigos, aí o cara fala assim, não, mas é só uma vez. Uma vez, gente. Você que é casado, você que tem a sua esposa, que é legalmente casado, você não pode tentar fazer isso nunca, porque você tenta uma vez, duas vezes, uma hora você vai se apaixonar pela outra e vai esquecer, e vai deixar sua mulher, e vai deixar seus filhos, e vai destruir a tua família. Isso é um pecado muito grave. E mais na frente você vai colher os frutos, sabe, desse pecado que vai te devastar emocionalmente. Porque a nossa mente fica, sabe, quando fazemos algo, cometemos algo em relação a isso, a gente fica cego, gente. O demônio, ele consegue, sabe, cegar a nossa visão. Mas Deus, ele, sabe, é luz. Jesus é luz e nós temos que buscá-lo para que possamos ser fortes, para nos livrar dessas tentações. A gente pode olhar para uma mulher, achar bela, a mulher pode olhar para um homem, achar bonito também. O que não pode é tentar, gente, é sentir o desejo de estar com aquela pessoa, de ter relações com ela, porque já é pecado. E uma outra coisa também, quem não é casado legalmente, que vive namorando e tem relações sexuais, isso é fornicação e também é pecado. Isso não é tolerável para Deus. E nós precisamos também se abster disso. O pecado hoje é o que mais vai levar mais pessoas para um dia não chegar à presença de Deus. Porque ela está se proliferando na humanidade de uma maneira, sabe, absurda e total. Só Deus pode nos livrar, gente. Nós somos da carne, nós somos, sabe, vivemos aqui nessa terra, entendeu? Para sofrer tentações, como eu falei. Mas a Escritura diz que o Senhor nunca vai deixar você ser tentado antes de dar um escape. Diga não para o pecado. Diga não para as coisas malignas. Diga não para a mentira, para o ódio, para o julgamento de pessoas que você, às vezes, é rápido em julgar e condenar. Vamos amar mais, vamos respeitar mais. Amar nossas esposas, tratar com carinho, respeitá-las. Eu estou casado há 27 anos, graças a Deus eu nunca traí a minha esposa. Ambos nós somos felizes por isso, porque o pecado ele destrói e não justifica, sabe? Se você escolheu casar, se você escolheu alguém para amar, que você ame, que você cumpra os mandamentos, que você busque a Deus para você viver eternamente com ela. Essa é a promessa de Deus. Que Deus abençoe vocês, eu amo vocês e que Deus possa, sabe, que essa palavra possa ter sido tocada no seu coração, que possa abrir a tua mente e que você possa colocar em prática aquilo que está lá em João 8. Ok? Um abração, tudo de bom e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.